Ele até limpou aquilo lá. Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina exclusivamente a apreciação.
O projeto prevê a aplicação de pelo menos 25% na área da educação e 15% na saúde, o que caracteriza a redução em relação ao exercício anterior. Assim, nos aspectos que cabe a esta comissão, análise do técnico financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação, salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. Paulo Tito, presidente relator. José Aparecido dos Santos, vice-presidente. Francisco Leite da Silva Bigode, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Com a palavra, vereador Nega Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, já votando favoravelmente no parecer, quero deixar aqui as minhas últimas palavras no Legislativo Cubatense. Os mais jovens poderão retornar. Com certeza, eu já caminhei aqui por 4 legislaturas e não mais me sentarei nestas cadeiras. Mas quero falar que Natal e Ano Novo é um momento doce e cheio de significado para nossas vidas. É tempo de nós pensarmos em valores, os valores morais, os valores éticos, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É momento de deixar nascer uma criança pura, inocente, cheia de esperança, que mora no coração de todos nós. É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre que nasceu em Belém, numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser humano vale por aquilo que possui. Vale pela sua palavra, vale pela sua ética, vale pelo seu compromisso moral e vale pelas suas palavras. Portanto, o ser humano, ele vale por tudo aquilo que ele possui dentro de si. Vamos lembrar que Natal é uma noite cristã, onde a alegria invade nossos corações, trazendo a paz e a harmonia. O Natal é um dia festivo e espero que o olhar de cada um de nós possa estar voltado para uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo, dentro do coração de cada um de nós que aqui estamos, daqueles que estão nos ouvindo. Que nesse Natal possa estar voltado, então, para uma festa maior, a festa do nascimento do Cristo, dentro dos nossos corações. Que nesse Natal, todos nós e nossas famílias sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, o significado da palavra honestidade, o significado da palavra ética, o significado da palavra compromisso. Eu continuo no próximo declaração. Antes de passar, eu convido o vice-presidente que assuma que essa presidência pretende discutir. Concedo a palavra ao vereador Donizete, em votação. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, é o orçamento, que é a peça que vai guiar os destinos da nossa cidade. Tivemos a LDO em abril, e aqui a peça orçamentária, que é uma previsão de arrecadação. Esperamos aí que o ano que vem, como está aqui na receita líquida da Prefeitura de 912 milhões, e tem mais o complemento, que seria os convênios, que vai para 1 bilhão e pouco, que consiga até ter o superávit, né? Esperamos que isso aconteça, que consigamos aí vários convênios, mas o principal que eu queria falar foi o que a vereadora Nega falou brilhantemente, acho que é a última sessão antes do Natal. O que a gente vale dessa vida, né? São as ações, né, vereadora? É o que a gente deixa, a gente também, como ser humano, nós temos acertos e erros. Eu acho que errar é humano, não pode se ter o dolo, aquela intenção de realmente
magoar o próximo, a gente que tem um mandato popular, eu acho que é muito importante a gente ver que a gente está aqui graças à vontade da população. E eu que estou na vida pública há 20 anos, passa muito rápido. E eu acho que o mais importante é quando sai lá fora, você tem um abraço do munícipe, daquela pessoa que te respeita, isso é importante. Acho que é um momento de reflexão e tudo na vida passa, né? E é o que a vereadora disse, as ações é que ficam. E desejo aqui a todos, funcionários dessa casa, terceirizados, todos que cobrem a nossa sessão, aqueles que acompanham, aqueles que estão ouvindo, os vereadores, de modo geral, todos os vereadores dessa casa, que ser presidente não é fácil, mas eu tive a colaboração de todos. Às vezes existe no plenário uma discussão mais acalorada, mas lá existe o respeito um com o outro. Então, acho que o importante é isso, acho que é o que a vereadora disse, pensar na parte humana e ver que nós somos todos iguais perante a Deus. Não tem o rico, não tem o pobre, não tem o vereador, não tem o vice-prefeito, não tem a prefeita. Nós somos todos iguais perante a Deus. Desejo um Natal com muita paz, com muita saúde, a todos dessa casa, os vereadores, seus familiares, todos que estão presentes, todos que estão assistindo a sessão. E é o que a gente fez aqui no início, pedindo um minuto de silêncio, esperamos aí que nunca se peça mais, a não ser por uma morte natural. Quando vê a trágica nos Estados Unidos, nossa, ver aquelas criancinhas, não dá nem para descrever o que a gente sente. Então, peço a Deus que seja um Natal realmente de paz, como a vereadora está de branco, e o branco representa a paz. É o que eu desejo a todos os que foram reeleitos, os que estão saindo. E importante, acho que o mais importante de tudo isso é o amor pelo ser humano, a amizade, e isso nós vamos continuar para o resto da vida. E voto favorável à peça orçamentária. Continua em votação. Em votação, os vereadores que forem para aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Como Tito. é conhecimento de todos já dos projetos, dos artigos, eu peço, submeto ao plenário, que seja lido em bloco do 1º ao 9º. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Eu peço destaque para o artigo 6º e seus incisos. Submeto primeiro a questão de ordem do vereador Paulo Tito. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Questão de ordem do vereador Donizete. Infelizmente, o vereador Bigode falou. Qual foi o pedido do vereador Doda? Para que destaque. Qual é o artigo, vereador? Sexto. Artigo 6º. O que está em votação é do vereador Paulo Tito. Eu vou botar em votação o destaque do vereador Doda. Os vereadores que forem favoráveis ao destaque do artigo 6º permaneçam como se encontram. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doda. Vossa Excelência não colocou em destaque o pedido anterior, não colocou em votação, e eu gostaria, diante que Vossa Excelência cometa o mesmo erro do presidente desta casa, o vereador Donizete, analisasse o artigo 158 deste nosso poder aqui, do regimento interno, onde durante 2 mandatos que eu estou nesta casa, indo para o 3º, nunca foi colocado um destaque em votação. Nunca. E o artigo 158, parágrafo 2º, está claro. Eu gostaria que Vossa Excelência, de uma forma mais branda, analisasse o que significa o destaque e o artigo 158 desse regimento que é o poder. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador presidente da casa, Donizete. É só para dizer ao nobre colega vereador Doda que não é um erro do presidente da casa. Eu tenho uma assessoria jurídica, eles que me guiam na sessão. Então, infelizmente, Vossa Excelência, quando fala erro do presidente, deveria ver que nós temos assessoria jurídica que, na omissão do regimento, é eles que conduzem. E o pedido de destaque de Vossa Excelência na outra sessão foi atendendo o que falou a assessoria jurídica, só para esclarecimento, sem querer polemizar, que o que eu mais quero é paz. E somente para complementar, somente para complementar, eu colocando em votação o destaque, se aprovado, fica votado em bloco, e exceto o destaque que vai ser discutido em discussão e votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Geraldo Guedes. Todas as leis, aos seus finais, diz que cumpra-se. Então, cumpra-se o que diz o regimento interno, exatamente o artigo 158. O destaque é o ato de separar uma proposição de um grupo, ou parte do texto de uma proposição.
por a linha, item, inciso, parágrafo ou artigo, para possibilitar sua votação isolada pelo plenário. Em nenhum momento diz que tem que haver votação para o destaque. Por mais soberania que há ao plenário, mas não se muda a lei de imediato. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Nega Pelusi. Eu levantei esta questão antes do vereador Doda e antes do vereador Geraldo na sessão anterior. Eu também comungo com eles. O destaque não é para ser votado, não é para ser discutido, é para ser cumprido. Então, o que a gente espera é que se cumpra o artigo 158, dando destaque ao que o vereador tem direito. Nós não temos pressa aqui. Nós não estamos recebendo aqui pela sessão, mas nós temos que cumprir o nosso dever. Nós deveríamos até estar votando artigo por artigo para que o nosso povo soubesse o que está sendo discutido. Eu não me levantei contrário porque o meu presidente fez essa proposta, mas não é correto que a gente vote aqui de forma atabalhoada. Essa presidência esclarece que, ouvindo a assessoria jurídica, o artigo 158, parágrafo 1º, o plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer vereador, que a votação das emendas, ou no caso de um destaque, né, se faça englobadamente ou uma a uma. Então, como foi aprovado, primeiro, a questão de ordem do vereador Paulo Tito, que fosse votado em bloco, eu coloquei no outro plenário a possibilidade de a questão de ordem do vereador Doda fosse também aprovada ou não, para que fosse destacado e discutido e votado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doda. Eu não concordo de forma nenhuma 2 itens que Vossa Excelência acabou de citar. O primeiro item, ainda não foi colocado em votação o pedido anterior do vereador Paulo Tito, que eu vou votar contrário. Não foi colocado. O segundo item, a assessoria desta casa está equivocada. O artigo 158 da nossa Carta Magna Municipal do nosso regimento interno e o parágrafo 2º, artigo 158 e parágrafo 2º, quero deixar registrado em ata, ele é claro, objetivo e direto. Ou seja, estou nesta casa há 2 mandatos, há 8 anos. Nunca vi tamanha arbitrariedade nesta casa acontecer. Então, a assessoria está equivocada, quero deixar registrado em ata, e eu gostaria que Vossa Excelência refletisse, porque as leis estão para ser cumpridas. E o artigo 158, ele é claro. E a vereadora Nega, muito feliz, colocou. Estamos apenas nos manifestando e não votando nesse artigo no destaque. Então é importante deixar esse registro, porque não dá para aceitar as últimas sessões da forma que ela está sendo tocada nesta casa. Questão do vereador Donizete. Eu só sinto o vereador Doda falar em arbitrariedade, eu como presidente não concordo, sempre fui democrático e voto novamente, porque o que diz o regimento? Também não é interpretar a lei e achar que é o dono da verdade, não. O regimento fala o seguinte: o pedido de destaque deverá ser feito antes da anunciação à votação. O que é regimental, o que é democrático? O plenário decidir. Se o plenário decidir que tem que ser lido, vai ser lido, agora temos que aceitar. Eu acho que não é porque eu tenho opinião, tem que ser feito. Aqui não é ditadura. Põe para o plenário, é democracia. Se o plenário decidir que seja lido o pedido de destaque do vereador Doda, eu estou justificando porque fiz na sessão anterior. Com certeza será lido. Se o plenário decidir que não é, então não será lido, porque não fala que tem que ser lido, apenas fala que o pedido deverá ser feito. Eu não vou nem polemizar mais, senhor presidente. Com certeza eu vou votar contra o pedido do vereador Doda, porque como presidente pus para o plenário decidir. Se o plenário decidir, com certeza acho que a democracia está aqui dentro. Então tem que ser respeitada a democracia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Doda. Só para deixar registrado na palavra do vereador Donizete que democracia é uma coisa e antidemocracia é outra coisa. Quando se interpreta para prejudicar, ou seja, para que a coisa não seja discutida, isto não é democracia. O artigo 158, eu vou ler de novo para deixar registrado em ata, ele é claro. Destaque é o ato de separar uma proposição de um grupo ou parte do texto de uma proposição, por a linha, item, inciso, parágrafo ou artigo, para possibilitar sua votação isolada pelo plenário. O artigo 2º, ele é claro, o inciso 2º, ele é claro. O pedido do destaque deverá ser feito antes da anunciação à votação. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz.
Então, botar em votação, sabendo que a prefeita tem a maioria nesse plenário, isto não é democracia, isto é impedimento de manifestação. Então, democracia é uma coisa, e impedir que a coisa seja discutida é outra coisa. Então, é bom deixar isso bem claro. Está registrado, vereador, mas essa presidência interina ainda cumprimenta, dizendo que, se for prejudicado o pedido de destaque, mesmo em bloco, o senhor pode falar como destaque no seu artigo, que o senhor acha que está prejudicado, o senhor pode discutir e votar mesmo em bloco. Questão de ordem, vereador Donizete. Eu aprendi em direito que tem várias correntes. Vereador, não existe discussão pessoal, e sim na área jurídica. O que diz o regimento? Quando fala uma proposição de separar uma da outra para possibilitar sua votação. O que é possibilitar? Que o plenário decida. Possibilidade não quer dizer que é conclusa que tem que ser feita. Então, a palavra possibilitar, no princípio da hermenêutica, a interpretação das leis diz que se o plenário é para possibilitar, não é que tem que ser colocado em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Esta leitura de que eu ouvi aqui também não me convenceu, porque para separar uma propositura para ser votada, esta que ele pediu, que é o destaque, e não para ser votado no que ele está pedindo. Então, na realidade, essa interpretação do texto, falta um pouco de conhecimento da nossa língua-mãe. Questão de ordem, senhor presidente. Não, mas aí ele vai ganhar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, por todo o respeito que eu tenho à assessoria jurídica desta casa, eu não concordo com a assessoria jurídica, com esta possibilidade de tentar nos impedir de discursar em cima do pedido de destaque. Aos 12 anos nesta casa, infelizmente, eu fui presidente desta casa, nunca coloquei destaque em votação. E pode olhar todas as atas aí que não existe isso. Para mim foi estranho a semana passada e hoje, lendo o regimento, fala da mesma forma. Ocorre que talvez possa prejudicar o orçamento, porque da mesma forma há a possibilidade também de interinamente eu encaminhar para o Poder Judiciário para nos ajudar a discernir este assunto. Então, eu posso fazer isso interinamente também. Então, eu gostaria, se fosse necessário, a gente até reabrir essa discussão. Não estou aqui para prejudicar o orçamento, não é nada disso, apesar do orçamento estar furado também. Isso aí não é peça fictícia, não, é imaginação pura. Agora, eu achava melhor se discussasse uns 10 minutos fora do plenário, a gente chegar no entendimento para evitar qualquer problema. O presidente desta casa já disse que falta poucos dias para que todos nós possamos vencer o nosso mandato, ele ir lá para a vice-prefeitura, e eu acho que seria um momento, então, já que falaram tanto de Natal, do Menino Jesus, então é um momento de uma reflexão melhor. Isso seria aconselhado, diz que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Parotito. Nós teremos 8 minutos para estar discutindo sobre essa questão do projeto. Então, eu acho que 8 minutos é tempo suficiente, seria 5 minutos em votação e discussão, 3 e 5 é 8 minutos. Então, eu acho que é totalmente plausível, totalmente cabível, que dá para se discutir e esgotar as ideias, se for sucinto, se for objetivo, se tiver realmente propositura no sentido de estar construindo. Agora, eu acho que óbvio que é uma questão política, aí eu deixo para uma outra questão. Mas eu acho que 8 minutos é o suficiente para nós discutirmos sobre o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dado. Só para deixar registrado que o que é suficiente para um pode ser insuficiente para outro. Então, se de repente 8 minutos é o suficiente para o vereador Paulo Tito, para mim já não é, que eu tenho vários itens a apontar aqui e discutir. Então, a gente tem que respeitar sempre a fala um do outro. E aqui, o que se fala tanto em democracia, e isto não é democracia. Democracia é um respeitar o espaço do outro. Se o vereador Geraldo Guedes quer falar 1 minuto, é um problema dele. Mas se o vereador Aguinaldo quer falar 20, é um problema dele. Portanto, o que é para um pode não ser para outro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Parotito e após, vereador Bigode. Aí quero reforçar e quero reiterar mais uma vez o que eu sempre tenho dito. Às vezes as pessoas usam a democracia de acordo com as suas conveniências. A gente tem que saber, nós temos que aprender a aceitar o resultado das votações. Se perdemos, perdemos, porque é matemático. 5 é mais que 4. E assim sucessivamente. Então, eu acho que nós temos que aprender, porque senão assim, é por isso que o mundo está nessa situação que está.
de intolerância, das pessoas buscar na justiça aquilo que, e buscar em outros meios que não é aquele adequado para poder buscar satisfazer aquilo que ele espera, aquilo que ele quer, não aquilo que a maioria quer. Está registrado o vereador questão de ordem, o vereador Bigode, e após o vereador Dada. Senhor presidente, nobre vereador, a gente gostei até das palavras da nobre colega vereadora, falando do menino Jesus, tudo, e agora, por final, uma votação tão simples, essa discussão toda, até desconsiderando a nossa assessoria da casa, que interpreta mal, eu acho que vamos botar em votação e vamos ver. Se o plenário decide, vamos decidir aqui. Todo mundo sabe que os nossos votos aqui é para bem da cidade, não é para atrapalhar a cidade. Agora, se estão querendo atrapalhar a cidade, o projeto do orçamento, nós temos que botar para votação, senão vamos ficar o dia todo aqui discutindo, e uns falando de outro, e não vai nada para um lugar. Mas eu fiquei contente quando a vereadora pediu, falou do menino Jesus, e uma paz no final do ano, Natal. Nós estamos aqui para isso. Então, eu queria que o senhor... Questão de ordem também. Registrado, vereador. Questão de ordem, vereador Dada. Questão de ordem, senhor presidente, só para deixar registrado que tem determinados pares nesta casa que ou não interpretam, ou não conhecem, ou não sabem ler. Que nós estamos discutindo o regimento interno, nós estamos discutindo artigo, estamos deixando bem claro aqui. Democracia é isto. Agora, antidemocracia é atropelar o que está aqui. É não respeitar o que está aqui. É isso que a gente tem que deixar bem claro, para algumas pessoas dar uma lida melhor nos artigos e entender melhor o que nós estamos discutindo nesta casa. Questão de ordem, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, a questão de ordem é para dizer que não se trata de atrapalhar o orçamento ou não, como disse o vereador Bigode, ele repete sempre o que Márcia Rosa fala, que a oposição quer atrapalhar a cidade. Quem se atrapalha é ele sozinho. Eles se atrapalham só, trupica no próprio caminhar. Nós estamos discutindo questão do regimento interno. Paulo Tito tem razão, 5 é mais que 4. Tem momento que 4 pode ser maior do que 5. Já ocorreu esse fato. Então, veja que a democracia é isso. Né? A democratura é isto, essa é a verdade. É uma democracia misturada com ditadura, mas a fala do Paulo Tito é uma fala muito importante, que isso é do perfil da legenda dele de ter esse tipo de democracia. Mas não se trata de melhor para a cidade, que todo mundo quer o melhor. Tanto gente quer melhor, que independente de estar nesta casa, eu vou continuar vigilante à nossa cidade. Assim como fiz, mesmo antes de ser vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Donizete, que tinha pedido, depois o vereador Bigode. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou falar mais, apenas respeitando sempre a opinião de cada um. Agora, uma coisa, vereador Bigode, quando você diz que a assessoria jurídica é equivocada, pelo contrário, nós temos 3 excelentes procuradores nessa casa, que estudam bastante projeto. Então, qualquer um que está aqui também vai interpretar do seu jeito. O que é o direito? Cada um tem uma corrente. Agora, aqui está bem claro. O artigo 158, parágrafo 1º, diz o seguinte: o plenário poderá conceder qualquer pedido de... Está aqui, ó, o plenário poderá conceder requerimento de qualquer vereador que a votação das emendas faça globalmente ou uma, ou quer dizer, o plenário poderá conceder. Então, acho que é a melhor coisa. Não é, eu vou ser sincero, eu já fiz a sessão anterior assim, não concordo com suspensão, já tenho a minha opinião formada. O plenário é soberano. Se votarem pelo destaque, que não vai afetar, mas até a assessoria jurídica confirmou novamente, os 3 procuradores estão aqui e disseram que cabe ao plenário decidir. Então, eu vou pela assessoria jurídica da casa, respeitando a opinião de cada vereador, porque eu sou advogado, vereador do advogado, mas aqui nós somos vereadores. E quem nos dá sustentação jurídica, estão os 3 aqui, e falaram que tem que ser para o plenário. E eu vou acatar a decisão da assessoria jurídica, porque eu, como presidente, tenho assessoria muito competente, funcionários muito competentes nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de aproveitar, já que o vereador... Questão de ordem primeiro. O senhor está me atropelando, porque eu quero... Pela ordem, o vereador Bigode tinha se inscrito. Então, a questão de ordem do vereador Bigode e após o vereador... Senhor presidente, nobres colegas, nobre vereadora, eu quero avisar o nobre colega Geraldo Guedes, em primeiro lugar, que eu não faço o que a prefeita Márcia Rosa está pedindo para eu fazer. Estou votando aqui um orçamento que eu estou vendo aqui escrito. E quero também dizer ao nobre colega Donizete que eu não estou desconcordando da assessoria da casa, não.
que realmente eles interpretam de um jeito e a votação aqui, quem vota é o plenário. Agora, eu estava falando, modo de vir o vereador Doda dizendo que eles interpretaram de um jeito e ele interpreta do outro. Vocês são advogados, eu sou simplesmente um operário. E eu entendo do meu jeito, cada cara entende do seu jeito. Vocês são advogados que tem que discutir a lei e, às vezes, votar a lei certa também, como eu voto. Agora, eu estou votando um voto que é político e quero dizer que eu vou aceitar a catação da assessoria da casa. Questão do outro vereador Doda. Obrigado, senhor presidente. Só para deixar registrado o vereador Bigode, que eu havia falado que Vossa Excelência havia permitido, vereador Bigode. Eu não havia tomado sua fala, não. O presidente havia permitido. Senhor presidente, o presidente desta casa foi bem claro quando falou do parágrafo 1º. Só que ele esquece que existem artigos e outros parágrafos. E ainda o parágrafo 1º, quando ele fala em poderá, eu gostaria que o presidente dessa casa explicasse bem para todos que estão ouvindo e para nós também, que poderá ou não. Então, poderá fica sempre a critério. Poderá não pode, não tem que ser. É bom a gente deixar bem claro, poderá. Deverá, tem que ser. Deverá, acontecerá, se eu quiser. O poderá está bem claro aqui, se eu quiser. Então, nós não estamos falando da exigência, tem que ser. Então, às vezes, se coloca algumas palavras e a gente tem que engolir, mas não vamos engolir não, senhor presidente. Artigos e regimentos têm que ser respeitados. Está registrado. Informando, inclusive, vereador Doda, do meu partido, do PSB, eu mesmo propus no passado uma reforma do regimento interno, dado esses problemas que a gente sempre está sujeito a... E fiz a comissão, no entanto, não foi para frente. Eu acho que tudo isso, as questões de ordem, devem ser anotadas, estão sendo anotadas para a telegrafia, para que se abra um antecedente regimental, para que na próxima reforma do regimento, coloque com mais clareza todos esses problemas questionados pelas questões de ordem. Mas eu acho que nós temos que prosseguir a sessão, solicito o bom senso de todos, para que a gente consiga votar conforme o entendimento da assessoria jurídica, primeiro a questão de ordem do vereador Paulo Tito, e após a questão de ordem do vereador Doda, do destaque. Então, vou colocar... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Negra Peluso. Eu vou falar, será a minha última questão de ordem. Eu concordo que Vossa Excelência falou do regimento interno, mas, mesmo ele reformado, nós vamos encontrar, durante as sessões, outras discussões paralelas como essa. Então, o bom senso deveria prevalecer, porque, de acordo com o que ele está aqui, eu não sou advogada, mas aprendi bem a ler e a escrever. Na minha época, até latim eu estudei, que deveria voltar para que as pessoas conhecessem o teor da língua portuguesa. Eu acredito que, com todas essas questões de ordem levantadas, o vereador Doda teríamos satisfeito o pedido dele e já teríamos acabado a sessão. Então, para não haver prejuízo da questão de ordem do vereador Paulo Tito, eu vou colocar primeiro em votação o destaque proposto pelo vereador Doda. Os vereadores que forem favoráveis ao destaque proposto pelo vereador Doda, ou seja, do artigo 6º e seus incisos, permaneça como se encontram. Está prejudicado, então, portanto, já automaticamente aprovada a questão Vossa de ordem do vereador Excelência não Paulo deveria Tito. desempatar? 5-4, vereador. Então está rejeitado. Então solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme aprovado pelo plenário, ou seja, em bloco, para apreciação, em primeira discussão. Questão de ordem do vereador Donizete. Eu acho que Vossa Excelência não pôs a questão de ordem do vereador Paulo. Foi prejudicado Exatamente. o dele, então prevalece o do Paulo Tito. Aliás, senhor presidente. Cada Não. sentença, cada pedido uma sentença. É Tem estranho, votação mas... ainda. Então vou colocar novamente a questão do vereador Paulo Tito, ou seja, a votação em bloco. Os vereadores que forem favoráveis pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando 2 votos contrários, vereador Doda e vereador Geraldo Cardoso Guedes.
Votação em bloco, conforme deliberado pelo plenário. Está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Doda. Em bloco, deliberado pelo plenário. Em bloco. Senhor presidente, senhores vereadores, Eu atendi você, mas eu... é vivendo e aprendendo. A gente sempre tem respeitado aqui Mas eles estão sendo- posicionamentos, mas veja, estamos discutindo a receita do ano que Quando vem. você é presidente inteiro. Temos apenas 6 artigos. Perdão, 9 artigos. Da importância da comunidade conhecer bem o orçamento, as peças, os valores, os seus investimentos, cada setor, o que vão ter para gastar o ano que vem. E a gente pede destaque para um artigo. Por que colocam no plenário subjetivamente de uma forma arbitrária? Vou dizer sempre, senhor presidente, de forma arbitrária. Quero deixar registrado, porque nós temos que sempre respeitar o regimento interno. Há entendimentos A, B e C, mas eu não sou obrigado a concordar. Estou vereador nesta casa, estou. Vereador aqui, ele está. Ele não é dono da cadeira. Ele não é aqui eterno. Para isto, vereadora Negra, tem eleição de 4 em 4 anos. Só que tem pessoas que pensam que vão permanecer eternamente, mas não vão. Só que tem que respeitar isso aqui, ó. Regimento interno, lei orgânica, é a nossa Carta Magna Constituição. Fala-se em democracia. Tem pessoas que deveriam nem usar essa palavra democracia. Porque quando fala para ir para plenário, é porque já sabe que vão rejeitar. Porque tem maioria. E olha que nós vamos aprovar. Olha que nós vamos apenas destacar para chamar a atenção. Para que quem está aqui, quem está em casa, saiba o que quer dizer esse artigo 6º. O que quer dizer seus incisos, suas alíneas, como queiram interpretar. Mas não querem que saiba. Mas não querem que a gente discuta. Não querem que a gente fale. Mas tem voz aqui, eu vou falar. E vou dizer o porquê do artigo 6º que deu esse imbróglio todo para que a população não saiba. Olha o que diz o artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado com base no artigo 20 da Lei nº 3.542, de 4 de julho de 2012, tem uma série de incisos. Nós temos 3 e 2 parágrafos. Mas o que me chama a atenção é o inciso 2º do artigo 6º, que é o que me interessa para apontar aqui o que ocorreu durante 2009, 2010, 2011 e 2012 e o que vai ocorrer agora em 2013, que é um poder supremo dado a mais para a prefeita, para que ela possa remanejar o orçamento. Aqui fala, proceder à abertura de créditos suplementares à despesa fixada pela lei orçamentária, obedecido o limite de 30% da despesa nos termos da legislação vigente. Todos aqui sabem, e todos que estão em casa sabem, e aí quem não sabe vão saber, a atual prefeita que aí está, quando esteve aqui nesta casa vereadora por 2 mandatos, nos 2 mandatos, ela repugnava isso, ela ficava passando mal do plenário, contestava, não aceitava de forma alguma uma autorização legislativa com remanejamento de 20% na época. 30% na época, nossa, era capaz dela jogar esses balcões, essas mesas, como diz os professores birôs aí, pelo chão aí, cadeira e tudo, de não aceitar isto. Demos 50%, demos não, alguns deram, em momentos passados, 30% e agora mais 30%. É importante chamar a atenção. Por que a gente queria falar isso? Por que nós pedimos destaque nesse artigo? Mas não podemos falar. Mas eu falo, porque eu tenho a voz e tenho oportunidade mesmo nesses artigos aí. Mas é importante, vereador Paulo Tito, porque nós vimos aí agora o que aconteceu em 2012. Um chororô que eu não acredito
que não me convenceu, e a exemplo disso ela falou ontem. A senhora prefeita falou ontem da sua diplomação, que a marola já foi, que já equacionou. Olha, que coisa, hein? Que o ano que vem, estamos aqui votando, ó, um orçamento que a minha plaquinha não vai sair daí, não. Esse 1 bilhão e 200 milhões não vai sair. Por quê? Eu volto a falar, senhor presidente, 5 minutos é pouco. Fica comprovado que 5 minutos é pouco. Continua em discussão, com a palavra o vereador Geraldo Guedes. Fala, Doda. Falo mesmo, vereador. Ninguém tira a minha voz. Fala, Doda. Senhor presidente, nobres vereadores, vivendo e aprendendo a viver. Vejo aí os 30% de remanejamento, vereador Doda. Isto é brincar com o dinheiro da cidade. A prefeita não tem competência para administrar. Já disse e volto a repetir. É uma palavra. No ano que se passou neste plenário, eu disse para aqueles chilenos que eles iam quebrar a cidade. No decorrer deste ano, todos eles começaram a dizer que não era verdade, que era boataria. Aí, de repente, nós acompanhamos uma crise na cidade. Crise, aí a prefeita anunciou que estava uma crise da China, a crise do Japão, todas as crises chegou em Cubatão. E agora, espero, como o orçamento só deve abrir depois do dia 15, que ela não faça o mesmo que fez neste ano. Imediatamente ela fez um decreto de 30 bilhões de superávit. Possível excesso de arrecadação. Aí para hoje ela dizer que a prefeitura que caiu a arrecadação, que por isso que não pagava ninguém, e aí de repente, lógico, veio 10 milhões aí, deu para pagar o 13º, pagar o Plan Vale, pagar a Marve, pagar todo o pessoal que a gente lutou bastante, lutamos bastante, acompanhando na justiça e mostrando que a prefeitura estava enganando os trabalhadores. E hoje nós vamos votar um orçamento de 1 bilhão 177 milhões, quase 1 bilhão e 200. E o mais engraçado na justificativa da senhora prefeita, que ela disse que houve uma queda de 11%. 11%. Então, se esse ano não atingiu, o ano que vem também não. Não precisa ser mágico, não precisa ser matemático, não precisa nada disso. E eles gastam o dinheiro adoidado. Gastaram adoidado esse ano de qualquer jeito, e aí está essa problemática. Continua, senhores vereadores, continua com falta de medicamento, continua pessoas ainda que não conseguem ser atendidas pelos médicos. E o orçamento é para isto. Segundo ela ali, que é para acompanhar todos os projetos vigentes, e só fará novos projetos após concluído esses. Primeiro que ela não vai conseguir concluir todos que ela fez já está precisando de reforma. A Tumi tem que voltar e reformar tudo de novo, que já está uma bandalheira nas escolas, bandalheira no Anilines e assim por diante. Já precisa de novas reformas. Então, talvez 1 bilhão 171 milhões aí, que ela acredita que vai arrecadar, talvez ela consiga reformar novamente as reformas que ela fez, todas mal feitas. E às vezes a gente vê alguns engraçadinhos pela internet que dizem, olha, os vereadores aprovaram o orçamento. Aprovaram o orçamento. Mas quem gasta o orçamento não são os vereadores. Mas isso é bom para os senhores. Isso é ótimo. O vereador Doda diz que 1 minuto é suficiente para um, 10 minutos suficiente para o outro. Tem gente que pode dar 10 anos que não é suficiente. 4 anos não foi suficiente, vai ser em 8 minutos. Tem razão. Votos políticos aqui. Com certeza. Quem achar que é diferente aqui é tonto, e aqui não tem nenhum tonto. Todos foram vereadores 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, outros que voltarão, outros que não voltarão mais nesta casa, e assim por diante. Mas, às vezes, alguns argumentos, eu já disse na sessão passada. Ou tem, ou terá algumas benesses, não do governo, mas sim do povo, porque o dinheiro é público. Então, ainda há esta expectativa para isto, que é normal também na política. Agora, imaginar que dentro dessa peça fictícia, que é o orçamento, que pode ser a mais ou a menos, que esses são os argumentos suficientes, não são, de forma nenhuma. Eu quero, vereador Paulo Tito, eu quero de verdade acreditar
que ela não arrecade só 1.177 bilhões, ela arrecade 2 bilhões e que faça o melhor para a nossa cidade. Eu tenho certeza que mesmo Vossa Excelência sem mandato também vai continuar trabalhando da forma que o senhor trabalhou com o mandato, defendendo a população, o senhor, o vereador Bila, o vereador Doda, o vereador Bigode, que defendeu bastante o povo da Cota e de outros bairros, que continue mesmo sem mandato o ano que vem. E se porventura precisarem do companheiro de profissão, apesar de não ser doutor, não tenho nenhum DR antes do meu nome, mas estarei à disposição dos senhores no meu escritório. Na Assembleia de Deus, 209, segundo andar, eu consegui uma nova profissão. Consultor de cidadania. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Negra Pelosi. Senhor presidente, senhores vereadores, às vezes as minhas posições são levadas como oposição petista, oposição ao meu partido. Eu conversava com o vereador Paulo Tito, que como líder do Partido dos Trabalhadores, eu poderia ter acabado com aquela discussão, pedindo, dando o voto como eu bem entendesse. Conversei com ele e respeitei a sua posição como meu presidente, e para não desrespeitar, porque se eu tivesse aqui dado o voto, com certeza o vereador Doda teria o seu destaque. Então, isso é fazer política. E o parlamento, já o nome aqui já nos traz isso. Não é? Nós somos parlamentares. Aqui é o lugar onde nós exercemos a nossa palavra. E eu fico triste quando cerceiam este direito. Eu fico entristecida porque aqui nós tínhamos que falar que a nossa prefeita fez este orçamento de conformidade com os preceitos constitucionais, que ela atendeu todas as portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, seus órgãos orientadores e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, por que não exercemos o nosso direito? Por que, com 6 artigos, falarmos em bloco? Então, 9, melhor ainda, teríamos 9 discussões, 9 declarações de voto, o povo saberia a posição de cada parlamentar, e aquele que não gosta ou que não tem o dom da palavra, talvez fosse melhor mesmo ele ficar calado. Mas aquele que tem, poderia falar. Infelizmente, se confunde aqui a oratória com posições políticas, o que não define o que a sabedoria de cada um poderia falar aqui, falar sobre o orçamento. Foi feliz o vereador Doda quando fala nos 30% de remanejamento. As pessoas tinham que ver que de 700 mil reais, não é? Se nós fizermos uma conta, teremos 210 a mais, 210 milhões. Então, de 700 milhões, nós vamos para 910. Então, eu acho que isto é plausível. E durante todo o meu período em que aqui estive, o prefeito tinha sempre 5%. A nossa prefeita, no seu primeiro ano, teve 50% de remanejamento autorizado por esta casa. E hoje nós estamos autorizando 30%. Ela não precisará do legislativo, que ela tem
sob controle. Ela não precisará pedir arrego a esta casa, porque com 30% ela vai remanejar. E isto se deve à sua inteligência, à sua capacidade laborativa. Porque, se ela não fosse uma mulher inteligente, ela não dominaria 11 parlamentares. Ela é uma mulher que tem poderes, é uma mulher que tem o condão de mandar, e eu a felicito por isso. Ela nasceu para governar. Nasceu porque mostrou que, apesar de não ser homem, ela tem aquilo que o nosso presidente falava. Não é? Eu falarei em declaração de voto. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Tito. Senhor presidente, nobres pares, democracia, palavra tão bonita, mas muitas vezes não entendida por muitos. Me causa, às vezes, uma indignação determinadas palavras e, principalmente, o que está embutido atrás dessas palavras. Mas aqui também foi usado questões que estavam fora do preceito que rege aqui o regimento interno. E eu vou falar exatamente, estou falando isso, que eu vou falar exatamente sobre a questão aqui de discussão do projeto. 30% que está se dizendo aqui vai ser votado. Pode passar ou não passar. Isso é prerrogativa. Quero dizer que em nenhum momento houve qualquer discussão em relação a isso do governo conosco. Cada um leu e tirou as suas interpretações. Isso aqui é, acima de tudo, é uma projeção. É uma projeção. Não está dizendo aqui que vai arrecadar 1 bilhão 178 milhões. É uma propositura. É como se fosse no tempo, uma previsão. Então eu acho, e muitas vezes, Alnego, por que eu fui contra? Porque nós, muitas vezes, ao invés de aproveitarmos os momentos aqui para ter discussões que poderia enaltecer o discurso, não. Ficamos com micuinha, com discursinho, do contra. Eu acho que esse não é o objetivo, não. E outra coisa também importante que eu quero citar aqui. As pessoas dizem as coisas de acordo com a conveniência. Quantas vezes foi dito aqui que o povo não assiste a sessão da Câmara? E se assistisse, muitos que estão aqui teriam sido reeleitos porque trabalham, têm discurso, têm oratória e falam coisas com convicções e sabem o que falam. A senhora é uma dessas pessoas, o vereador Dedinho é outra dessas pessoas. Infelizmente, muitas vezes, nós ficamos perdendo, não vou dizer perder tempo, longamente para fazer discussões e acabamos não chegando nos objetivos que nos propomos exatamente em função dessas questões. Mas se for preciso falar 10, 20, 30 minutos, eu falo sim. Inclusive, quero dizer que mesmo como pedreiro, eu fiz um curso por correspondência de latim. E é por isso que eu gosto de falar o português correto. Não sou presunçoso e nem metido, como muitos falam aí, não. Porque eu estudei e tudo aquilo que me proponho a fazer, eu quero fazer bem. Como tentei ser um bom vereador, eu não sei se consegui ou não. Não consegui a reeleição. O julgamento não foi favorável. Mas acredito que cumpri as minhas obrigações, sim, com relação à questão do governo, a vereador. Então, eu quero reiterar aqui em relação ao projeto. É prerrogativa nossa acatar ou não, aceitar ou não. E é por isso que nós temos o voto nessa casa aqui. E isso aqui, está aqui escrito, é lei. Mas como é previsão, essa previsão, esses 30% pode ser usado ou não. Como não foi usado 50% quando ela pediu naquele ano, no primeiro ano de 2009. Então, meu voto é totalmente favorável ao projeto e eu acredito que uma coisinha ou outra realmente precisa reparar, tudo precisa ser reparado. Mas, no grosso do projeto, ele atende às necessidades da população nesse momento. Continua em discussão. Está em votação. Conceda a palavra, ao vereador Geraldo Cardoso Guedes e após, vereadora Negra Pelusi.
Senhor presidente, nobres vereadores, agradecer e parabenizar o vereador Paulo Tito pela explanação sobre o orçamento. Eu ali até conversava com meus botões. O vereador hoje deu uma aula sobre finanças interessante. Considero agora como Pedro Malandro de Cubatão. Vou votar contrário ao orçamento. Exatamente porque é em bloco. Eu teria a oportunidade no destaque de votar a favor dos 8 artigos e contrário ao artigo 6º. Mas como é em bloco é de 1 a 9, então sou obrigado a votar contra o orçamento no contexto geral exatamente por isto. Senão estarei dando os 30% também. De 1.177.317 milhões para a prefeita fazer o que quiser, da forma que ela quiser. E foi assim que ela fez 4 anos com essa Câmara. Primeiro ano deu 50%. Até eu, se fosse prefeito, 50%, queria o quê com o vereador? Nada. Foi o que ela não quis com os vereadores, nada. Aí agora, 30% todo ano. Aí quando chega janeiro, ela vai aplicar lá via decreto, não precisa da Câmara para nada. É este o poder independente, porém harmônico. Harmônico sim, independente não. Harmônico sim, independente não. Não há independência neste poder. Porque se houvesse independência, dava realmente os 5%, que ela tem 1 bilhão e está dentro aí dos anexos dela, aí, dos programas sociais, e os 25% da educação, mais 15% da saúde, 40% com mais 30%, 70%. Para quê, Câmara? Por isso que eu vejo na internet algumas pessoas dizendo para acabar as câmaras municipais, coisa que eu não concordo. Respeito e vou respeitar a vida toda o Poder Legislativo. Mesmo não tendo intenção de nunca mais sair candidato a vereador, mas vou respeitar, porque aqui eu sei, estão aqui os legítimos representantes do povo. E disse isso para os deputados e os senadores na cidade de Guararema no sábado. Respeito o Poder Legislativo, federal e estadual, mas o mais respeitado é o municipal, pois é ele que está sempre à frente dos problemas junto com a população. E ninguém sai daqui para ir a Brasília ou a Assembleia Legislativa reclamar que a cidade não tem medicamento. Vem a Câmara Municipal. Agora, quando se dá 30%, com toda a inteligência do grupo, que é normal também, que é tudo normal isso aí, mas eu acho um ato desinteligente nesse momento, até porque estamos vendo aí como já começou as tratativas com os vereadores. Eu li pelo jornal. A prefeita recebe quando ela quiser. Ela, no momento, não quer receber os vereadores. Está no jornal, não fui eu que escrevi. Todos leu isso aí. Então, já mostra o desrespeito com os próximos vereadores que virão para esta casa. Assim como ela desrespeitou os daqui. Teve vereador que foi xingado dentro do gabinete. Teve vereador que foi empurrado do gabinete da prefeita. Prefeita que não atende e manda o chefe de gabinete. Eu, quando fui de grupo de apoio, falava com o secretário, falava com o prefeito. Tinha acordos com o prefeito. E esses acordos são normais. Mas, infelizmente, meu voto é contrário, exatamente pelo fato dos 30%. Conceda a palavra à vereadora Nélia Pelusi. Senhor presidente, nobres vereadores, votando favoravelmente ao projeto, quero continuar o que estava falando anteriormente. Espero que todos, neste Natal, todos nós e nossas famílias sintam o significado da palavra amor, que ela traga raios de luz que, iluminando o nosso caminho e transformando os nossos corações a cada dia, fazendo que vivamos sempre com muita felicidade. Também, caríssimos vereadores, é tempo de refazermos os nossos planos, de reconsiderarmos os equívocos e retomarmos o caminho para uma vida cada mais feliz, uma vida sempre mais feliz. Teremos outras 365 novas oportunidades de dizermos à vida que, de fato, queremos ser plenamente felizes, que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude, como se fosse o último. Queremos renovação e buscaremos os grandes milagres da vida a cada instante do ano novo. E, neste momento, é hora de renascermos, de florescermos, de vivermos o novo. Devemos aproveitar este ano que está chegando para realizar todos os nossos sonhos.
São estes sonhos que cada um traz, intrínseco em cada coração, que eu espero que eles sejam realizados. Que estes sonhos, os sonhos dos nossos funcionários, que viveram todo o ano de 2012 ao nosso lado, aos funcionários da prefeitura, aos secretários, à nossa prefeita, ao povo de nossa cidade, aos nossos pastores, aos nossos padres, aos nossos presbíteros, que todos eles possam realizar os seus sonhos e fazer com que os sonhos da nossa comunidade possam ser realizados em toda a plenitude. É isso que nós esperamos de quem está governando, de quem está orando, de quem está rezando pela nossa cidade. Que todos eles possam fazer com que esta humanidade seja feliz, que esta humanidade possa realmente realizar o seu sonho. Continua em votação, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, só para deixar registrado também o meu voto contrário, como bem leu meu pensamento e se manifestou anteriormente o vereador Geraldo Guedes, que não podemos concordar de forma alguma aprovar da forma como está acontecendo nesta casa neste instante, de não termos sequer a oportunidade, vereadora Nega, de discutirmos, de tentar convencer os demais pares, porque se o artigo 6º fosse colocado em destaque, daria para que a gente pudesse analisar esta questão do remanejamento. É duro quando a gente escuta, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É duro a gente ver colocar em prática, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Falava-se tanto aqui de um remanejamento absurdo de 20, 30, hoje 50 e 30 é como se fosse brincar de troca de posicionamentos, de posições de locais. Um remanejamento de 1 bilhão e 177 milhões, que é praticamente 1 bilhão e 200, 30%, nós sabemos quanto dá. Uma faixa de aproximadamente 350 milhões para remanejar. Bem disse o vereador Geraldo Guedes, precisar da Câmara para quê? É por isso, vereador Alemão, que nós não fomos recebidos. Por isso que não recebeu a Câmara naquela oportunidade. Porque ela já tinha 50% aprovado pelos vereadores em 2008. Quando entrou em 2009, entrou com toda a polpa do mundo, não quis sequer receber a mesa diretora desta casa e não nos recebeu. E também não fizemos questão depois de nos receber. Mas é uma questão hierárquica de respeito. E isto não foi demonstrado, não foi colocado em prática. Agora, dá 30%. Nós vimos o que aconteceu em 2012. Vereador Paulo Tito, nunca na história dessa cidade, nunca, a gente viu uma estimação de receita ser diferente. Vossa Excelência coloca como, aponta aqui, 1 bilhão e 177 milhões, como incompetentes. Porque quem manda isto, vereador, não é a Câmara. São os incompetentes que Vossa Excelência está dizendo aqui de uma forma indireta, de lá. Então, nunca uma estimativa de receita deu errado. Então, se falar em poderá, em deverá, vamos falar pode e deve. Vamos parar com esse negócio de jogar para os outros a realidade que está aqui. Aqui não está dizendo será, está dizendo em todas as letras que em 2009, 2010, 2011, que eu vou ler aqui, estimou e deu certo. Olha o que ela disse aqui, ó, na sua mensagem explicativa. É que não dá tempo. Então, 8 minutos não é tudo isso, não. Continue em votação, com a palavra, vereador Donizete, e após o vereador Paulo Tito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ontem, ao ser diplomado, futuro vice-prefeito, lembrei muito do meu pai no momento que ele faleceu, e ele me ensinou uma coisa que eu faço questão, por isso que eu estou usando a palavra, respeitar as pessoas, mas também sempre impor as suas ideias, o que você acha que é certo.
Eu já sou vereador aqui por 4 mandatos, e ao longo desses 4 mandatos, todos os ex-prefeitos que passaram tiveram remanejamento de 30%. Nós votamos aqui, essa casa, toda ela votou. Eu desafio dizer que não votou. E para deixar bem claro, que é lógico, né, para explicar a vereadores que todos sabem, mas muitos que estão aqui às vezes falam, o que é o remanejamento? Não é um acréscimo do que está lá. O que é o remanejamento? Você tem lá R$1.000 para gastar na sua casa, você, em vez de colocar na sala, você vai pôr na cozinha, vai colocar lá na área, você está tirando de um lugar e levando para o outro, sem autorização da Câmara. Agora, uma coisa tem que ser clara, e eu me incluo nesse meio. Se ia aprovar ou não, que algum vereador pode dizer, se eu fizesse a emenda, iria reprovar. Isso é outra coisa. Mas o momento de colocar uma emenda para zerar sobre remanejamento, o regimento interno é claro. Então, eu só quis falar para que muitos também saibam o que está acontecendo. Pronto o parecer dele se dará conhecimento aos vereadores no prazo de 72 horas, a fim de que possa ser apresentadas as emendas junto à comissão num prazo de 10 dias. Isso é regimental e todos os vereadores receberam. Aí eu pergunto, incluo no meio, nenhum vereador colocou emenda, que eu também me incluo nesse meio. Não teve uma emenda. Então, o momento de colocar emenda, se ia zerar, a discussão é válida. Agora, é só para deixar claro que o momento das emendas foram, de acordo com o presidente da Comissão de Finanças, teve 10 dias e não houve nenhuma emenda. Então, é só para registrar o que está acontecendo, é importante a discussão, mas hoje não tinha saída de votar ou 30 ou 0, ou você aprova o orçamento todo ou rejeita o orçamento, porque nenhum vereador, inclusive eu me incluo, inclusive até na discussão anterior, até o tribunal me disse, poxa, mas não houve emenda. Se vai, eu sei que muitos vão dizer, eu vou pôr para quê? Vai reprovar? Aí é diferente, pelo menos você tinha lá para destacar que você colocou. Mas o orçamento, do jeito que a prefeita mandou, ele está ao 100% do jeito que mandou. Porque nenhum vereador dessa casa, incluindo este vereador que vos fala, colocou uma emenda. Então, as discussões são válidas, mas hoje não tem outra saída. Ou você aprova, não é isso, vereador Alemão? O vereador Geraldo Guedes foi presidente. Ou você aprova 100% ou reprova o orçamento. Então, as discussões são válidas, mas o pedido de destaque poderia ser uma discussão até política, mas não ia mudar o resultado, porque o momento oportuno não houve uma emenda de qualquer vereador, inclusive desse que vos fala. E voto favorável ao orçamento. Continua em votação, com a palavra o vereador Parotito. Senhor presidente, nobres pares, como disse o nobre vereador, é uma estimativa, uma estimação. Então, eu acredito que por aí só já está dito aí o que nós estamos votando. Quero dizer que hoje vivemos uma democracia. O Brasil é um país democrático. E, no ano passado, foi sancionada uma lei que vigorava através da Constituição de 88, mas ela foi sancionada no ano passado, regulamentada, aonde todo e qualquer brasileiro e brasileira pode chegar nos órgãos públicos e pedir qualquer explicação, qualquer dúvida que tiver, seja no Ministério Público, seja nessa Casa de Leis, ou seja, seja na Câmara Municipal, seja no Executivo, seja no Judiciário. Qualquer um hoje pode pedir explicação, seja orçamentária, sobre a questão de lei, onde está indo o dinheiro, onde está vindo. Então, hoje nós vivemos nessa democracia, e, inclusive, também sobre esse orçamento. Todos terão direito de tomar conhecimento. Se não for pela internet, pelos blogs, pela página da Prefeitura, pessoalmente, eles podem ter conhecimento, inclusive nessa própria Casa de Leis, porque deve estar no site. Então, acho que é importante que a gente saliente isso. Uma questão que eu quero dizer, estamos aqui no final de ano, estamos aqui nos cumprimentando, desejando, né, nessa jornada que termina e o que se inicia, para que todos possam ser felizes, que tenham discernimento, inteligência e, acima de tudo, responsabilidade e comprometimento. É isso que nós queremos. O que eu quero, nesses 4 anos, é que nós tenhamos uma oposição, como foi essa, aqui na Câmara. Às vezes, em determinados momentos, extrapolou os limites, mas ela sempre obedeceu às regras do jogo, eu acho que isso é importante, dentro dessa Casa de Leis. Agora, no que concerne à cidade, eu gostaria que nesses 4 anos, e eu torço para isso, que nós tenhamos uma oposição mais propositiva, uma oposição que tenha projeto para a cidade, porque, infelizmente, não tinha nenhum projeto, a oposição não apresentou nenhum projeto.
E muitos dessa oposição agora querem ganhar no terceiro turno no grito e na justiça, não respeitando aquilo que se deu nas urnas. Então, o que eu quero e que eu peço é que as pessoas que fazem oposição a um governo, eles apresentam alternativas quando fizerem as críticas, mas apresenta dentro do campo das ideias, porque, infelizmente, se continuarmos como estamos, vai ficar muito difícil e nós construirmos uma cidade melhor quando não existe o contraditório com competência para estar apontando caminhos. Infelizmente é o que eu digo. E é o que eu sinto. E também, não é só... Meu voto é favorável. Continua em votação. Em votação, com a palavra, o vereador Bigode. Senhor presidente, nobre vereador, logo já votando favorável ao orçamento, quero dizer aos nobres colegas, esses 2 anos que eu tive ao lado da prefeita Márcia Rosa, apoiando os projetos dela aqui nessa cidade, graças a Deus tenho tido muito feliz. Teve alguns acontecimentos, mas graças a Deus eu ando pela cidade hoje, vejo o povo feliz, pessoal da Marve, funcionário público, e o povo. E essa crise que passou, tenho certeza que daqui a 1 ano vai melhorar, e não desrespeitando os nossos colegas, que faz parte da oposição, mas aqui não tem oposição. Quando o projeto é bom, todos abraçam. Dizendo à população que votou em mim, graças a Deus por esses 2 mandatos que eu fiquei aqui, com todo respeito, tenho um grande moral na cidade, porque fui bem votado. E isso eu agradeço primeiramente a Deus e o povo da cidade. Não estou aqui sendo vereador para ganhar a benéfica. Sou um funcionário público, quem paga meu salário é o povo. E algum revoltado, que às vezes fala porque eu não ganhei as eleições, tenho certeza que Deus põe na cabeça deles, que nós não nascemos aqui dentro. Nós nascemos e um dia Deus levaremos nós. E nós não leva nada deste mundo, só leva amizade. Então quero deixar bem claro, meus amigos, vereador, que eu ainda devo ser candidato nas esferas estadual e a federal ainda, e ao Poder Legislativo e Executivo ainda. E digo com toda certeza, tenho coragem, tenho força para isso, porque eu trabalho para a cidade de Cubatão e quero ver uma cidade melhor. E eu apoio a Márcia Rosa, esses 4 anos mais ainda. E se ela fosse eleita de novo, eu apoiava de novo. Meu voto é favorável, senhor presidente. Continue em votação. Com a palavra, o vereador Biga. Olha, já. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora. Vou perder minhas pamonhas. Eu quero agradecer a todos os cubatenses que me deram essa chance de representar essa casa. Está terminando o nosso mandato. Sou muito grato aos cubatenses, porque é um sonho que eu caminhei 16 anos buscando esse sonho foi realizado e os cubatenses me deram essa alegria de representar essa cidade. E só fiquei triste por causa da nossa colega negra que falou que não volta a sentar mais nessa cadeira, mas não deve ser assim não, colega negra, porque o nosso colega Donizete, Doda, Dedinho, já representaram, Dedinho representou São Vicente, saiu e voltaram por cima, deram o seu recado, então aí pode voltar outra vez, porque é perdendo que se aprende. Não existe vitória sem derrota. Eu espero que a colega pense direitinho, que é uma pessoa que representa bem a cidade. O colega Bigode também falou que um dia pode voltar. Eu estou velho, não sei se volte mais, mas sei que vou representar a cidade de outro jeito. De qualquer jeito eu vou estar na rua, vou estar representando, ajudando o lado da prefeita, do vice aí, porque
os combatentes falam muito que eu tenho que estar presente, e eu acho que é por isso que eu vou me incluir e me esconder, porque os combatentes não merecem isso. Se me escolheram para não ficar aqui 4 anos, eu vou continuar ajudando a cidade, de um jeito ou de outro. E se for preciso, se o meu nome aparecer daqui a 4 anos e eu ver que eu tenho saúde e os combatentes querem que eu volte para essa casa, posso ser que eu vote que não existe derrota sem vitória sem derrota. E quem perde, porque errou. Isso quem erra, aprende. E eu acho que os combatentes, se pensar que queira que eu volte e fique falando na rua que eu tenho que voltar, nós temos que acatar o direito dele, colega Bigode, e voltar para essa casa e representar do outro. Senão, nós representamos do outro lado, do jeito que a gente achar que tem que estar no meio do povo. Trabalhando em evento. Os povos se escolheram a gente apresentar essa casa uma vez, porque algum valor nós temos. Nós não vim aqui de graça, que eu fiquei 16 anos, o colega Doda ficou um mandato, voltou, passou parece que 8 anos, voltou de novo, está aí, pessoa que é um fiscalizador da cidade, que vai ajudar muito nossa cidade, como ajudou, né? O bairro dele lá, que foi pedido daquilo lá, ele batia muito na tecla e a prefeita atendeu. Aí, se a gente não for pensar assim, o colega Doda tinha desistido e não seria mais vereador. Eu espero que a colega repense direitinho e volte a representar a cidade, que a cidade merece um vereador igual a você. Eu vou favorável pelo projeto. Continua em votação os artigos de 1 ao 9, em bloco. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontram. Aprovado, rejeitando 2 votos contrários, vereador Doda e vereador Geraldo Guedes. Essa presidência agradece a presença também e registra do vereador Jair do Bar. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Como é que é? Declara aberto o trabalho da presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, da lei, declara aberto o trabalho da presente sessão. Essa presidência torna a esclarecer que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina exclusivamente a apreciação do projeto de lei que estima a receita do município para o exercício do mês de 2013. Nos termos da ordem do dia, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo 1174-2018, projeto de lei 675-2012, autoria prefeito municipal. Convido o vice-presidente que assuma os trabalhos, como essa presidência já discutiu o projeto. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2013. Está em discussão, com a palavra o vereador Doda, que havia pedido, e após o vereador Geraldo Guedes. Colega dele. Logo após o colega do Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, só para deixar registrado mais uma vez o meu voto contrário a este projeto de lei, também em segunda discussão. Como havia dito na primeira votação, remanejar 30% não dá para a gente concordar. Remanejar da forma que foi feito também em 2012, e vimos agora o chororô, que eu questionei o tempo inteiro esse chororô, que não comprovou, tanto que agora já falou que passou marola, passou tsunami, passou, enfim, tudo quanto foi tempestade. Então, administrar uma máquina pública tem que ter controle, tem que ter responsabilidade, tem que ter comprometimento e estar preparado. Quando temos um orçamento, vereador, da forma que nós temos aqui, o maior praticamente da Baixada, nós temos que realmente entender
pelo tamanho da nossa população, menos de 120 mil habitantes, um orçamento fabuloso deste aí, de 1 bilhão e 200 milhões, nós temos que ter realmente projeção, nós temos que projetar, nós temos que apontar os caminhos que vamos utilizar esses valores. É muito fácil falar, temos uma oposição, e uma oposição na cidade. Olha, a gente tem que escutar porque temos que escutar. Mas quantas vezes eu apresentei na Vila dos Pescadores um exemplo, vereador Bigode, de falaram os que estavam urbanizando a Avenida Ferroviária, jogaram só os paralelepípedos na rua, e nós falamos inúmeras vezes, olha, esta obra está mal feita, precisa fazer a drenagem, a rede de esgoto, escoamento da água, qualquer chuva em São Bernardo inunda aquela avenida. Falar para quê? Se não somos ouvidos, se não agem, se não atuam. É muito fácil falar oposição. Oposição, realmente, a gente faz com competência, a gente aponta os erros. Mas só quando tem uma administração que não tem comprometimento, vereador Paulo Tito, não adianta. É muito fácil falar, eu quero ver na prática. Porque eu apontei lá. Eu apontei lá na Vila dos Pescadores. Não fizeram. Apontei o problema e a solução. E não fizeram. Falar é muito fácil. A gente tem que ver realmente os comprometimentos. Temos aqui vereador que ficaram 4 anos, um período que sequer foram atendidos nos seus bairros. E Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Pedia para podar uma árvore, fazer uma rede de esgoto, arrumar uma rua, senhor presidente. Coisas singelas. E não foi feito. Você imagina se pedisse uma obra, hein? Imagina se pedisse uma creche. Imagina se pedisse uma escola, uma ampliação, um outro tipo de obra no bairro para beneficiar aquela comunidade. Então é muito fácil falar, quando na prática a gente vê que o caminho é outro, a gente vê que o deslinde é outro. Mas eu quero aproveitar esses meus 5 minutos, senhor presidente, para dizer que eu peço autorização para me retirar da sessão, deixar já registrado o meu voto contrário, de acordo com o artigo 6º, que não fui atendido, porque remanejar 30% não é fácil, deixar registrado meu voto contrário, dizer que estou indo ao hospital, porque recebi uma informação que tem um senhor lá teve um AVC e não está sendo atendido. E é duro a gente ter que sair, vereadora Negra, de uma sessão, sabendo que tem uma pessoa com AVC e não está sendo atendido no hospital. Então, eu peço para me retirar da sessão, deixar registrado meu voto contrário e vou direto ao hospital ver o que está acontecendo, porque é um munícipe dessa cidade, uma pessoa que precisa de apoio. Está autorizado, vereador. Continue em discussão com a palavra, vereador Geraldo Guedes, e após o vereador Bigode. Senhor presidente, nobres vereadores, não iria fazer uso da palavra, mas quem não tem projeto não é a oposição. A situação também não tem. Vereador Paulo Tito, ele fala a oposição, aquele de terceiro turno, não sei o quê, e as conversinhas dele para lá, e eu sou da oposição. Em nenhum momento eu fiz nada para atrapalhar essa administração. Já disse que ela se atrapalhou sozinha. Apresentei, perderam 156 mil reais do deputado Francisco Everardo Tiririca, que nós conseguimos para equipamentos esportivos na cidade. Deputado Arlindo Quinaglia mandou emendas para a cidade, perderam o dinheiro. Deputado Márcio França mandou perder o dinheiro do DENIT lá no Vale Verde, está a obra parada lá. Todos os deputados mandaram e perderam o dinheiro. E em nenhum momento nós fomos lá para dizer, não faz isso ou não faz aquilo. Temos, junto, fui relator de um processo onde nós demos para a cidade de Cubatão 8 milhões de reais. Eu e a vereadora Nega, na comissão especial de inquérito da obra superfaturada do Anilinas. Tanto é superfaturada porque era 28 milhões e 800. Após mais de 2.000 assinaturas minhas dando vista nos processos, caiu para 20 milhões e 800. Dos 20 milhões e 800, mais 25% de aditamento da obra. E mais uma obra rachada no meio que deve gastar mais uns 5 milhões de reais.
Dei lucro ou não dei para esta administração? Só aí 8 milhões. Então somamos aqui que até dentro desse lucro nós conseguimos que pagasse um salário de um vereador de toda a Câmara por uns 10 anos. No ano de 2001 salvei o Hospital Modelo com o então ministro da Saúde, José Serra, e naquela ocasião o presidente da Câmara Federal, deputado Miguel Lulia Temer, trazendo 1.200.000 para o hospital. E fui em busca de várias emendas para a cidade. Apresentei emendas, sim, para a reforma da unidade de saúde de Vila São José, Jardim Nova República e também do Jardim Caraguatá. Solicitei à senhora prefeita que assumisse de imediato o mandato dela, após 3 anos, quando ela disse que construiria no primeiro dia de governo a creche do Bolsão 7, que até hoje não construiu. Portanto, o governo acabou e ela não começou o governo dela, que no discurso ela disse que faria no primeiro dia de governo. Se não fez, por que não assumiu o governo? Dentre estas e outras razões, acredito, não, tenho certeza absoluta, que ao findar o meu mandato, às 0 hora do dia 31 deste ano, sairei desta casa de cabeça erguida e dever cumprido. Quantas discussões fiz com a ex-vereadora Márcia Rosa, quando ela dizia que a peça de orçamento, quando não era fictícia, tinha que ser realidade, que era falta de planejamento. E os dela, nenhum dos 3 bateu. Então, eles também não têm planejamento, segundo as palavras dela. Eu tenho certeza que eu estou ficando um pouco velho, mas não doido. Eu não tenho mal de Alzheimer. Eu lembro muito bem tudo aquilo que foi dito nesse plenário e passei 4 anos repetindo o que ela dizia aqui. E pode pegar as atas desta casa que os senhores vão ver. Tudo era errado para ela. Tudo que era errado para ela, hoje tudo é certo para ela. Então não dá para concordar. Lembro-me, enjoei de pedir para tampar um buraco na ciclovia do Jardim Caraguatá. Certa vez foi eu, o vereador Doda, o vereador Bigode, pegamos pedra lá e tapamos o buraco, jogamos para evitar um acidente. Ora, como não trabalhamos? Todos os projetos da senhora prefeita que veio nesta casa em benefício do povo, votei favorável. Na linguagem boa, vereador Paulo Tito, nunca embacei nos pareceres. Nunca embacei. Mas também nunca votei. Senta e levanta. Sempre discuti os meus votos, contrário ou favorável. Então, eu fui um bom vereador. Tanto é que tive 3 mandatos. Ando pela cidade e nunca fui repudiado por ninguém. Nem no meu bairro, nem fora dele. Processo de votar e processo político é outro assunto, mas respeitado eu sou. Até porque sempre respeitei as pessoas e respeitei a nossa cidade. Mas deixando um recado que este orçamento de 1.177.000.000, que a prefeita Márcia Rosa e o seu secretariado não vai fazer o que ela quer, mas sim o que o povo precisa. Continua a discussão com a palavra a vereadora Negra Peruzzi, já que o vereador Bigode não vai usar, né? Senhor presidente, nobres vereadores, talvez eu não tenha dito de forma clara, dois vereadores comentaram que eu não vou ser mais candidata a vereadora. Foi isso que eu disse, vereador. Mas também posso ser candidata a prefeita. Já mostrei o meu trabalho aqui. Então, não é que eu não queira ser, mas eu acho que cada coisa ao seu tempo. O presidente do deputado federal Sarney, ele tem 80 anos. Eu tenho 72, mas uma cabeça privilegiada, porque eu conservo, como disse o vereador Geraldo Guedes, graças a Deus o Alzheimer não me atacou. Então eu tenho discernimento e posso lutar muito em defesa da nossa cidade. Eu concordo com as palavras do vereador Geraldo Guedes, de que nós trabalhamos, e eu trabalhei nesta casa,
durante os meus 4 anos. Este é o meu 4º mandato. Quem cumpriu 4 mandatos e sempre apresentando trabalhos, sempre na defesa intransigente da população, sempre levantando e votando com a consciência do dever cumprido. Não é votando porque faz parte de um grupo de apoio. Até muitas vezes discordando do voto do grupo. Porque votar em defesa da população é votar os projetos que a elas são pertinentes. O ano anterior, quando eu apresentei emendas no próprio orçamento para a Casa da Esperança, elas foram rejeitadas. Assim como foram rejeitadas emendas apresentadas para a Vila São José, emendas para a nossa periferia, nós não tivemos o apoio dessas emendas. Então, a gente tem que votar e verificar que a nossa cidade, ela tem uma receita privilegiada. A nossa Câmara terá praticamente 40 milhões de reais, o que a grande maioria das cidades do nosso estado não possuem. Eu estive em Piedade. Com certeza essa cidade não tem o orçamento da nossa Câmara. E ela apresenta uma belíssima área de lazer para aquela população que, na sua maioria, vive na zona rural. Vejo, senhores, 40 milhões para manter o poder legislativo. E, muitas vezes, um poder que não é respeitado, um poder que não se impõe, um poder que aceita o dedo no nariz, um poder que aceita a obrigatoriedade do votar sentado ou ficar de pé. Esta vereadora, aos 72 anos, nunca se submeteu ao senta e levanta por ninguém, mas respeitava a palavra, cumpria a palavra quando dava. Deixo claro que eu trabalhei aqui com idoneidade, com respeitabilidade e com coragem, que nunca me faltou a perseverança, que nunca me faltou a vergonha na cara. Saio daqui com o dever cumprido de quem lutou e defendeu os interesses da nossa população. E nunca fui no que disse Van Gogh. Grandes realizações são feitas por impulso. Não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Eu falarei ainda em declaração de voto. Continua em discussão, em votação, com a palavra a vereadora Negra Peruzzi, para dar continuidade ao seu belo discurso. Obrigada, presidente. Eu falo aquilo que vem no meu coração. Saio, termino o meu mandato, o meu 4º mandato. Se fui criticada por uma minoria do meu partido, também fui elogiada por aqueles que no passado fizeram duras críticas, mas ouvi muitos elogios de petistas que fundaram este Partido dos Trabalhadores, de que eu fui a representante ideal do Partido dos Trabalhadores. Talvez porque agi com honestidade de princípios, porque agi
com honestidade de convicções, porque trabalhei durante 4 anos apresentando um grande número de trabalhos, um grande número de projetos de leis, que muitos foram vetados, talvez por intransigência política. Não porque eles eram inconstitucionais, porque entrar de capacete numa loja jamais poderia ter sido inconstitucional. Mas ele foi vetado. Eu espero que tudo isso seja refeito, mas eu cumpri o meu dever. Eu participei 4 anos de grandes lutas nesta casa, de grandes debates. Respeitei a cada um dos senhores vereadores que aqui estão. Mantive sempre a minha palavra. Cumpri sempre aquilo que me fora determinado, sem desrespeitar o meu partido. Portanto, saio desta casa com o dever cumprido, saio desta casa de cabeça erguida, e como disse o vereador Geraldo Guedes, não fui reeleita, mas ando na cidade sendo respeitada pelas pessoas, pelas posições aqui tomadas. Que toda essa população possa ter um Natal de muita paz e um Ano Novo de muitas realizações. E nós estaremos do lado de lá, como disse o vereador Geraldo Guedes, lutando pela democracia dessa cidade. Eu voto favoravelmente, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Geraldo Guedes, em votação. Senhor presidente, nobres vereadores, antecipo o meu voto contrário ao projeto e quero também, neste momento, desejar a todos os senhores e todas as senhoras e os seus familiares um Feliz Natal, de muita paz, de muita saúde e que nós possamos fazer reflexão na nossa vida. Bem disse a vereadora Nega, o Natal para mim não é champanhe, não é melancia, não é frango assado. O Natal para mim é um ato também de solidariedade. Antes de pensarmos na nossa ceia, vamos pensar na ceia dos nossos irmãos, para ver se não tem alguém do nosso lado que precisa, pelo menos, como diz lá em Minas Gerais, um punhado de arroz para comer. Então, isto para mim é o Natal. Aprendi há muitos anos com o padre Nivaldo, quando caí na besteira de dizer que o Natal era melancia, isto e aquilo, e ele me perguntou se o meu vizinho não estava passando fome. Então, neste momento, é um momento de reflexão, defender os nossos familiares, mas não esquecer das famílias cubatenses. Então, aqueles que souberem de alguém que está com necessidade, vá procurar o seu irmão, veja o que você pode fazer por ele. Isto é o verdadeiro símbolo do Natal. Pois festejamos o nascimento do Cristo, e o Cristo era isto, é amor. Então, temos que amar ao próximo como a nós mesmos, mas temos que lembrar que, às vezes, com algumas divergências, diz que amar o amigo é fácil, talvez amar o inimigo fica mais difícil. Mas desta forma, eu volto a repetir, que Deus abençoe todas as famílias cubatenses, que eles sejam um Natal repleto de muita paz, de muita luz, e que no ano vindouro, que nós possamos ter, sim, uma cidade melhor. Nós queremos uma cidade melhor, nós precisamos de uma cidade melhor, e nós vamos lutar por esta cidade melhor, independente de cargo de vereador, ou de secretário, ou de prefeito, ou de vice, mas é uma obrigação do cidadão. É por isso que na minha nova empresa de consultoria de cidadania, é este o foco do meu trabalho. Defender a nossa população, defender o nosso povo, e não acreditar que eu estando bem, está bom para todo mundo. Eu tenho que estar bem, mas a nossa população também tem que estar bem. Este é o verdadeiro sentido daquele que deseja o bem para as pessoas. E jamais eu vou pensar ou desejar que alguém seja infeliz. Porque até costumo dizer, né, não basta ser feliz, o importante é fazer alguém feliz. E só faz alguém feliz quem é feliz.
porque nenhum infeliz faz as pessoas felizes. Então, bom Natal a todos os senhores e senhoras e a nossa cidade de Cubatão. Continua em votação. Com a palavra, vereador Bigode. Senhor presidente, nobre vereador, nobre vereadora, logo de já sou favorável, meu voto é favorável ao projeto, e eu queria dizer ao nobre, apesar que ele não está aqui no plenário, é até chato falar, o vereador Doda sempre reclamou que muitos vereadores pediram algumas coisas para os seus bairros, não foi atendido, mas eu, graças a Deus, durante esse tempo que eu tive aqui nesta casa, a prefeita Márcia Rosa fez vários pedidos que eu tinha feito a ela, graças a Deus fui bem atendido. E eu espero que o nobre colega vereador Doda, ele faça parte de um governo que queira melhorar a cidade, porque o bairro dele, hoje tem um vereador que mora lá dentro, que é o vereador Queixão, e tenho certeza que ela vai fazer, até para mostrar para o vereador, porque não deu tempo esses 4 anos, mas ela agora tem mais 4 anos pela frente, tenho certeza que ela foi uma prefeita eleita para a cidade de Cubatão de novo. E o respeito que o povo dera a ela, que todo mundo dizia que ela não ia ganhar, e hoje está aí a prefeita Márcia Rosa, sendo diplomada ontem, com a vontade de poucos que não via, dizia que não ia ser diplomada. E eu tenho certeza que a Márcia Rosa vai fazer um governo melhor do que fez por a cidade de Cubatão, para o povo de Cubatão, porque ela foi eleita por o povo e tem que respeitar o voto do povo. E conta comigo, Márcia, que eu vou te ajudar, onde eu puder ver alguma coisa errada, levar para a prefeitura, para seu secretariado, como tem gente que diz, você vai fazer parte do secretariado. Eu não, eu sou funcionário público, graças a Deus. Não preciso ir para lá. Posso até pedir para indicar alguma pessoa para trabalhar no governo, mas que o governo faça uma cidade bonita para o povo de Cubatão, que elegeram ela, dizer, prefeita, votei em vocês e você é a mulher, deixa a mulher trabalhar. Era isso que eu tinha a dizer. O nobre colega vereador Doda não está aqui, com todo o respeito que eu tenho a ele, mas eu queria que ele escutasse isso. Mas ele escuta na próxima sessão. Com a palavra, vereador Bila, e após, vereador Palutito. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, eu quero... Fica feio de eu falar do colega que se ausentou, mas ele tocou no assunto que teve um dedo meu nesse requerimento que ele fez, e algum assessor dele vai falar para ele, se ele não estiver aqui, ele vai estar no hospital ou em casa onde ele estiver, ele vai saber do que eu falei aqui na sessão. Porque em 50, desde que a Vila dos Pescadores foi invadida, ninguém nunca fez nada. Quase 50 anos, sei há quantos anos tem a Vila dos Pescadores. E o colega Doda pediu um requerimento para urbanizar a rede ferroviária e ficou 1 ano, ficou 2 anos. Realmente tinha o meu requerimento da Vila de São José, tinha um requerimento para reformar a creche lá do Morro do Ilho, e a prefeita não ia fazer uma urbanização de um lugar e deixar uma creche que teria para cuidar de criança e cuidar de criança. Mas quando ele começou batendo muito aqui na sessão, que tinha que fazer aquilo lá, eu falando com a prefeita, ela falou, Bila, deixa ele falar, porque a licitação já foi feita com uma firma, e daqui a uns 2 meses vai começar. E você vê agora como é que está a Vila do Pescador. Gente que trocou a casa para ir morar nos pés, agora está querendo voltar. Está querendo destrocar com a pessoa, até voltando dinheiro para poder voltar para a Vila do Pescador, que está ficando melhor do que os pedinhos, que lá nos pedinhos ele não paga nada. E outra, quero falar para o colega Doda, Vila São José, Vila dos Pescadores e outros bairros, feito em Santa, aquelas favelas, as parafitas lá que... Gente, não tem como tirar água, nem Bila, nem Márcia Rosa, nem Lula, nem a presidente vai tirar essa água, porque água não sobe ladeira. A água só desce. Ou a Vila dos Pescadores é o nível do mar. A Vila de São José é abaixo do nível do mar. Esse dia encheu lá que ninguém pôde nem andar. Com as compostas tudo feitas. Foi pedido, foi feito. Agora o Doda falar que vai mandar fazer escoamento, vai mandar fazer boca de lobo, ele pode fazer boca de lobo da altura disso aqui. Se não levantar o bairro, não vai adiantar nada. Vai fazer o escoamento da água, mas quando a maré vem, enche.
Falar que ninguém fez nada, isso aí não é bem por aí. Quando a prefeita falou que vou fazer, está feito, que dali valorizou muito a vida dos pescadores. Até eu queria morar nos pescadores agora. E pelo menos ninguém fica falando nada que a gente agora para IPTU, na vida do pescador não paga. Logo a vida dos pescadores vai ser urbanizada e vai construir prédio lá. E isso que a prefeita fez, valorizou muito para a saúde dos povos. Quero falar para o colega Dona que não vai adiantar, porque não tem boca de lobo, não tem escoamento d'água que faça, porque a Vila de São José, a Vila do Pescador, é abaixo do nível do mar, não adianta que a água não sobe ladeira, ela só desce. Não é a força da gravidade, a força da gravidade ela sobe, mas se não for, não vai subir. Só isso eu quero dizer que a obra da Vila do Pescador não tem como da gente, já foi feito bom demais da jeito que está, mas vou favorável ao projeto. Senhor presidente, nobres pares, eu vou ser bem sucinto. Eu primeiro gostaria de dizer que quando eu falei de oposição, eu citei que tem oposição e oposição. Então tem a oposição que é responsável e tem aquelas que não são, e quando eu disse, e fiz uso da palavra aqui, foi exatamente para falar sobre aquela que não tem compromisso. E outra questão também, o nobre vereador Doda se ausentou da sessão, pediu licença, automaticamente foi atendido, para poder atender uma emergência. Eu quero esclarecer que, em contato com a secretaria, os atendimentos, os procedimentos de atendimento a esse senhor, ou essa senhora, essa pessoa que estava precisando que teve AVC, que estava precisando de todo o procedimento de atendimento, foram feitos e automaticamente não precisava do vereador se ausentar da Câmara para poder fazer um procedimento que, inclusive, não é nem papel do vereador. Mas eu acho que ele tem a preocupação, todos nós temos uma preocupação, não só ele, mas todos nós com a saúde, e é isso que eu gostaria de estar dizendo e desejar a todos, né, um Feliz Natal, próximo Ano Novo, e que estejamos aqui, se Deus quiser, para poder estar ajudando a construir essa cidade. Obrigado a todos. Continua em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado, registrando 2 votos contrários. Vereador Doda, que já havia registrado, e vereador Geraldo Guedes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Donizete. Não é para polemizar, só para evitar problema jurídico. Como o vereador Doda não está presente, eu gostaria que consultasse na segunda sessão o voto dele está valendo ou não. Correto, só foi que está registrado o voto dele, porém ele não está fisicamente presente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador. Para reforçar a palavra de Vossa Excelência, o vereador Doda pediu licença à presidência, votou contrário. Exatamente. E pediu licença porque tinha que atender um munícipe no pronto-socorro que parece que teve um AVC. Então, eu acho que, só para reforçar, é que havia, assim, um aglomerado ali onde estava Vossa Excelência, no momento em que o vereador Doda pediu autorização à presidência. Exatamente, foi autorizado, por isso que fiz questão de registrar o voto dele contrário, que assim ele expressou antes de se ausentar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador. Eu acredito que não tenha sido muito claro quando me posicionei para dizer que ele pediu licença para se ausentar da reunião, da sessão, embora, na minha concepção, achava que não deveria ser necessário, uma vez que, inclusive, todos os procedimentos com o cidadão, a cidadã que sofreu essa normalidade de saúde, que infelizmente é ruim para todos nós, já teve todo pronto atendimento, já foi providenciado todo atendimento, e graças a Deus acredito que já está adiantado essa questão. Está registrado todas as questões de ordem, portanto, está aprovado. Em segunda discussão, em redação final, o presente projeto de lei, que é o PL 065/2011. Essa presidência deseja boas festas para todos os vereadores, familiares, a todos os funcionários do Legislativo, bem como a todas as empresas que prestam serviço também, como a taquigrafia, a TV Legislativa, a segurança, a todos os presentes. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Donizete. Eu não podia deixar de saudar a nação corintiana pelo bicampeão do mundo. Também deixo aqui um abraço parabenizando a todos os corintianos, né, que realmente são o legítimo campeão mundial. Agora é pro Japão. E, esgotada a pauta da ordem do dia, a questão de ordem da vereadora Nélia Pelosi. Senhor presidente, nobres vereadores, eu sou palmeirense, mas torci para o Corinthians porque ele representava o nosso país, ele estava representando o Brasil.
e tive a oportunidade de ver a chegada ontem daqueles 2 grandes ônibus trazendo os heróis corintianos. Está registrada, vereadora. Esgotada a porta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todas as pessoas que prestigiaram essa sessão. Maridão querido.